Vamos iniciar mais uma aula de literatura para o terceiro ano do ensino médio. Hoje, primeira geração modernista. Bom, a primeira geração modernista, também conhecida como fase heróica, é a geração que se estende de 1922 a 1930. Lembrando que os artistas foram estudar na Europa, sobretudo em Paris, e trouxeram inovações do campo da arte, que vai influenciar toda uma estética da arte brasileira. Ainda que tivesse característica das vanguardas, o evento buscava o quê? Apresentar uma arte mais brasileira, ou seja, a brasilidade. Priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto, na cultura e na identidade brasileira. As principais características: senso de contemporaneidade, a vida é agora, então temos que vivê-la agora. Liberdade de expressão, linguagem coloquial, temática próxima da realidade, assimilando aí o cotidiano no mundo do século XX, com o ritmo da vida, a velocidade, né? O progresso da indústria, registro de origens nacionais, volta ao primitivismo, atividade de aversão aos comportamentos de assimilação de culturas alienígenas. Chegaram até a prática da xenofobia, ou seja, a aversão a tudo que era estrangeiro, tudo que vinha de fora. Mais algumas características aí: a irreverência, ruptura com o passado, arte de engajamento político-social, com um viés nacionalista e crítica às artes alienadas, principalmente a do parnasianismo, senso de pesquisa sobre novas práticas ou modelos de expressão artística. Nós vamos ter aí autores engajados aí em buscar uma pesquisa nova sobre todas as nossas expressões mais antigas. Despreocupação com a métrica e o emprego do verso livre. Nós vamos ter aí versos sem rimas, sem medida métrica, né? Então, nós vamos ter aí algo mais informal. Privilégio da poesia sobre a prosa. Eles vão fazer muito mais a poesia prosódica, ou seja, a poesia em forma de prosa. Aí o grupo dos 5 que mais se destacaram nessa primeira fase, nessa fase heróica, na fase desbravadora ou fase destruidora, como alguns críticos literários vão dizer. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, na arte plástica. Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta e Mário de Andrade como autores, principais autores dessa primeira fase do modernismo brasileiro. Esse modernismo brasileiro, essa primeira fase, ela vai ter algumas subcorrentes. Nada vai estar acontecendo unicamente só. Vão ter alguns movimentos entremeando aí essa fase aí até a década de 30. Entre eles, o movimento Pau-Brasil, que vai de 1924 a 1925. Ele é inaugurado com o livro Pau-Brasil, um livro de poesias de Oswald de Andrade, que é ilustrado por Tarsila do Amaral. Aí no cantinho vocês estão vendo aí a capa do livro. A capa do livro é exatamente essa aí. E o movimento Pau-Brasil, ele vai fazer o quê? Ele vai defender a poesia brasileira de exportação. Pau-Brasil em referência à madeira pau-brasil, que lá no princípio da colonização foi um produto de exportação. Então, fazendo essa analogia, eles vão querer, né, esse grupo aí vai querer que a poesia brasileira também seja exportada. Então, nós vamos ter aí uma revisão como característica, uma revisão crítica do passado histórico, abandono do academicismo. O que é isso? É trazer a linguagem do povo, a informalidade para dentro das poesias, valorização da identidade nacional, originalidade, linguagem coloquial e bem-humorada.
essa revisão crítica do passado, nós vamos ver aí muitos poetas escrevendo os seus textos com base na história do Brasil. Nós vamos ter a Carta de Caminho, então, vai ser muito visitada para novas poesias com críticas. Bom, aí nós vamos ter o movimento verde-amarelo e a escola da ANTA. O que foi o movimento verde-amarelo? Seus principais representantes são Menotti Del Pitta, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Esse movimento ele surge como uma forma de reação ao movimento nacionalista que Oswald de Andrade iniciou. Então, o verde-amarelo, ou verde-amarelismo, né, defendia o patriotismo em excesso e teve clara tendência nazifascista. Então, nós vamos ter aí autores que vão ter uma opinião aí de defesa do nazifascismo. Então, nós temos aí em 1927, o movimento verde-amarelo ele vai se transformar na escola da ANTA, ou grupo ANTA. Mas por que escola da ANTA? Por conta do folclore, né, da cultura tupi, que a ANTA, o animal, ela tem um contexto muito mítico para essa tribo indígena, né, para essa nação indígena, a nação tupi. Então, eles vão colocar, como eles são ufânicos, o que é ser ufânico? É uma exaltação extremada, ao mesmo tempo que com hostilidade às proveniências estrangeiras, ou seja, é o nacional contra o internacional. Aí a xenofobia vai estar mais arraigada, né? Outra característica é a ideologia fascista, baseada no racismo, que também estava presente nesse manifesto, no Manifesto Verde e Amarelo, ou Escola da ANTA, que vai de 1916 a 1929. O movimento antropofágico. Vocês podem observar que esses movimentos eles coexistem, né? Eles vão existirem juntos. Ele vai de 1928 a 1929. Ele é liderado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Qual é a função principal aí? Qual é a finalidade? Estruturar uma cultura de caráter nacional. E a proposta dele é assimilar as outras culturas, mas não copiar. A marca desse movimento antropofágico é o Abapuru, que está aí ao lado, né? De Tarsila do Amaral, de 1928, que ela fez para dar de presente ao marido, né, Oswald de Andrade. O termo antropofágico foi utilizado como associação ao ato de ruminar, ou seja, ficar mastigando, assimilar e deglutir, engolir, né, a cultura estrangeira, principalmente a europeia. A ideia, portanto, era transfigurar, trazer, né, transformar a cultura, principalmente a europeia, dando a ela um caráter nacional. O movimento antropofágico, que deu origem ao movimento, o manifesto antropofágico, que deu origem ao movimento, foi publicado por Oswald de Andrade em 1º de maio de 1928. E aí abaixo nós temos um trechinho dele, que diz assim: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi, that is the question. Desculpa aí o inglês, tá, gente? Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Então, quando ele insere aí essa frase em inglês, que eu dei uma tropeçada nela, ele quer dizer assim, ó, tupi ou não tupi? Eis a questão. E parafraseando Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Ele
coloca aí a língua tupi. A língua tupi ou a não tupi, ou seja, o brasileiro ou não brasileiro, eis a questão. Então, nós temos aí uma ironia, né, nesse manifesto aí também. Bom, esses manifestos, né, dessas escolas, desses movimentos, eles vão ser principalmente veiculados em duas revistas. A revista Claxon, de 1922 a 1923, uma revista que tempo curtinho, e a revista de Antropofagia, que também tem um tempo curtinho, que é de 1928 1929. Então, elas são as principais divulgadoras desse manifesto aí, desses manifestos, né? Então, espero que vocês tenham curtido, né? Tenham entendido a matéria. Deixem os comentários de vocês, curtam o nosso canal e também os nossos vídeos. E tenham um feedback aí do aprendizado de vocês. Até a próxima aula e fique com Deus.